Vamos lá, A gente continuando. ia dar aula sem escutar as pessoas entrar lá no YouTube para ver. Cadê a aula? Pronto? 2. Por que será que objetos e construções indígenas não eram considerados patrimônio na época de Dom Pedro I e Dom Pedro II? Por que será? Eu sei, eu sei. Patrimônio. Fala, quem falou eu sei. Gustavo. Foi eu. Eu coloquei assim, porque eles não valorizavam a cultura indígena. Porque eles não vão estar também, Isa Sayuri? Eu coloquei, porque os portugueses não viam importância nenhuma nos indígenas, pois só queriam sua mão de obra e seu conhecimento de território. Isso, também. Otávio. Prof, eu coloquei porque eles não tinham posse do patrimônio e nem das terras. Sim, eles não tinham posse nem desse patrimônio nem da terra, também tá certo. Então, na verdade, tudo isso para os portugueses era por quê? Porque a cultura dos índios não era interessante para eles. Certo? A cultura dos índios não interessava a eles. Eles achavam que os índios eram os selvagens. Certo? O prof precisa pagar uma resposta? Não, as respostas de vocês estão certas. Eu tive que sair porque tinha caído toda a conexão e eu tô meio perdida. Ah, nós estamos na página 198, Leila. A gente está Tá bom. corrigindo. Vamos lá na 3. Prof, vai para aula. Vamos lá na 3. O que podemos fazer e o que não podemos fazer quando somos turistas em um local de preservação natural ou um local histórico? Então, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer? Destruir ou modificar algo. Calma, um de cada vez. Fala uma, Sayuri. Eu coloquei só uma mesmo. Destruir ou modificar algo. Então, destruir Eu sei. ou modificar algo. Isso que a gente não pode fazer. Outra que a gente não pode fazer. Arrancar plantas. Arrancar plantas, ok? Outra. Eu sei duas. Não poder tocar e não levar embora. Vamos colocar lá. Não poder tocar em nada e não levar nada embora. Que mais? Yes. Mais alguma coisa? Não pisar. Vamos fazer assim. coloquei duas. Respeitar o limite. O limite para não pisar em nada. Ótimo. Mais alguma coisa que alguém fez diferente? Porque não Bom. pintar as paredes. Já está aqui, ó, em destruir ou modificar algo. Certo? Isso é o que a gente não pode fazer. E o que a gente pode fazer? Preservar e conservar os patrimônios. Isso, preservar e conservar o patrimônio. E mais? Eu sei. Seguir as regras. Sayuri, fala. Seguir as regras e respeitar as pessoas no local. Isso, seguir as regras e respeitar as pessoas no local. Gustavo? Prof, Oi, Emanuele. você pode colocar ali só para eu ver a 2 para ver se está correto? Sim. Fala, Gustavo. Olhar e fotografar. Isso a gente pode fazer. Olhar e fotografar. O que mais que a gente pode fazer?
Prof, eu diria admirar, né? Tipo, não É, é mesmo? olhar e fotografar. Admirar também, podemos pôr. O que mais que a gente pode fazer, gente, nesses locais de preservação? A gente pode pesquisar? Pode. Então, nós podemos pesquisar sobre Prof, algo. Oi? mas e se o patrimônio for tombado? Não precisa pedir permissão ao governo? Se a gente está lá dentro e a gente faz essas coisas, eles só pedem autorização do governo se eles vão ter que reformar. Se eles vão ter que tirar alguma coisa lá de dentro. Entendeu? Agora, eles podem olhar, a gente pode olhar e fotografar, a gente pode admirar, a gente pode pesquisar sobre algo. Fui no Jardim Botânico, porque a estufa não estava aguentando. As plantas. Exatamente. Aí, se eles vão mexer, eles têm que pedir autorização. Certo, Sayuri? Certo, obrigada. De nada. Alguém mais do que a gente pode fazer lá dentro? Ô, prof, algumas pessoas devem se perguntar por que não pode tocar. Porque se você tocar, ele pode balançar e cair, por ele ser muito valioso. Exatamente. Porque ele foi construído há muito tempo atrás. Daí, o objeto agora, se ele cai, ele não destrói. Mas os antigos, se cai na hora de... Sim, exatamente. Certo? Então tá aí. Daí, Vamos lá para 4. O que significa dizer que o monumento ou local é tombado? Fala. Eu sei. Então fala. Não. Ele é protegido e nesse lugar não é proibido pichar, entre outras atividades que são Isso, proibidas. Daniel, também. Quem mais? Eu sei, Pode prof. falar. Eu sei. Eu. Fala. Acabei de falar que É pode um falar. local protegido. É um local protegido, fazendo parte do patrimônio histórico. Tá. Quem mais? Posso falar, prof? Pode falar. Quer dizer que esse local não pode ser modificado ou destruído. Se quiser modificar algo, tem que pedir autorização ao governo. Isso, também. Tá certo. Que mais? Quem mais? Eu. Então fala. Significa que ele é de todos e não pode ser destruído, pichado ou estragado. Isso, também. Posso falar, prof, agora? Pode. É proibido explorar o local. Ele não pode ser destruído, estragado ou alterado. Isso, também. Certíssimo, gente. A prof está colocando aqui, escrevendo aqui, para quem fez errado ou para quem não fez, para copiar. Então, significa... O que significa? Significa dizer que ele não pode ser alterado ou destruído. Opa, saiu aqui errado. Alterado ou destruído sem a autorização do governo. Vírgula, pois é um bem público. Oi. Mas quem colocou já uma resposta não precisa pagar, né? Não precisa pagar. Está certo. Acabei de falar, Gustavo, que eu estou fazendo aqui para quem não fez ou para quem errou. Coloca lá, autocorreção. Hoje é dia 24/11. Como passou tão rápido? Passou.
Ali ainda, embaixo dessa atividade, nós temos uma pequena igreja em São João Batista da Canastra, lá em Minas Gerais. Olha, essa igreja, ela é da época dos jesuítas. Olha como eram as igrejas na época dos jesuítas, na época dos portugueses. Essa igrejinha, ela é um monumento histórico. Certo? Professor, uma coisa. Ah, Claro que ela não foi sempre assim bonitinha, né? claro que não, Eles claro que não. encontraram, eles tiveram que reformar várias vezes. Mas assim, eles reformaram ela sem mexer na forma que ela era. Eles pintaram, eles restauraram, mas eles não destruíram nada. Patrimônios históricos não podem ser destruídos, Exato. somente alterados. E nem alterado. Então, o que eles fizeram? Eles só reformaram, restaurando, preservando. Certo? Não pode mexer na arquitetura, por Não exemplo. pode, não pode. E olha, a gente vê igrejas assim hoje? Quase nunca. Quase nunca. Quase nunca. Então, essa igreja aqui, ela ficou como patrimônio histórico. Certo? Então, vamos lá para o nosso próximo capítulo. Página 199. Vamos lá. A gente vai falar agora sobre os patrimônios brasileiros, quer dizer, os nossos patrimônios. Então, ali, ó, pode ver, tem uma calçada, né? Pelo menos é para ser uma calçada feita de pedra, certo? E ela está bem destruída, não está? Sim. Sim. Então, olha só. Esse aí é o Cais de Valongo, que foi um dos maiores portos da entrada das pessoas escravizadas aqui no Brasil. Então, vejam, os escravos, o navio parava aqui, os escravos passavam por aqui, certo? E aqui era muito cheio, naquela época, de senhores de fazenda com seus cavalos e carroças, certo? O Cais de Valongo foi inaugurado em 1811. E ele foi alterado 2 vezes já. Em 1843 e em 1911. Ele foi redescoberto em 2011. Imagine, ninguém lembrava desse patrimônio. Ninguém. Aí ele foi redescoberto em 2011 e atualmente é considerado um patrimônio mundial pela Unesco. Então veja, ninguém mais agora pode mexer, destruir ou fazer calçada em cima dele. Ele foi restaurado, ele foi arrumado. Certo, gente? Sim. Sim. Você foi arrumado, mas não parece, não. Pois é, né? Mas ele foi. Depois eu vejo se eu acho uma imagem dele arrumado para vocês verem a diferença de como ficou. Então vamos lá, página 200. Novo patrimônio brasileiro. Por muito tempo, a cultura de grupos indígenas e de afrodescendentes não foi considerada parte do patrimônio nacional. Não era parte do patrimônio nacional. Certo? Os portugueses chegaram aqui e falaram que tudo era deles, como se os índios não existissem. Certo? Isso porque antes apenas obras de artes e prédios antigos, só no estilo português, eram considerados patrimônio. Então, olha que injusto, né, gente? Só o que os portugueses construíam era patrimônio. O que os índios faziam, o que os escravos faziam, não era patrimônio. Continuando. Patrimônios culturais afro-brasileiros. A partir dos anos 1970, vários lugares foram considerados locais de memória e patrimônio, mesmo sem ter grandes construções. Então, áreas, olha aqui, ó, como essa figura, ó. A gente não vê construções aqui. Tá? Então, assim, só depois de 1970 é que esses lugares assim, foram considerados patrimônios. Se não, eram só obras de artes e prédios. Atualmente, o significado histórico e cultural de um local é mais importante que a construção entre si.
como é o caso das ruínas do Cais de Valongo. Essa mudança no conceito de patrimônio ocorreu com a atuação da ONU e o fortalecimento do movimento negro. Desde então, aumentou o interesse em pesquisar e conhecer as culturas e as histórias indígenas e afrodescendentes. Agora, gente, olhem só uma coisa. Preste atenção. O Cais de Valongo, ele era um porto, onde os portugueses chegavam com os navios cheio de negros escravizados. Ele aportava ali, certo? Ele parava ali, os negros escravizados saíam. Ali já tinha um monte de senhores de fazenda esperando para comprar os negros, para levar os negros embora. E todos eles passavam por ali. Aquilo foi destruído várias vezes. Por quê? Porque as pessoas andavam a cavalo, a carroça por ali. Então ele foi restaurado, arrumado 2 vezes. Certo? E aí, ninguém se importou com aquilo. Por quê? Porque fazia parte da cultura dos negros escravizados e não dos portugueses. Os portugueses, não estavam nem aí para as coisas dos índios e nem dos escravos. Não estavam nem aí pela cultura deles. E o que aconteceu? Só em 2011 que a Unesco foi lá e resolveu restaurar, arrumar tudo, certo? Restaurar é deixar como era antigamente. Então a Unesco fez tudo isso e colocou o Cais de Valongo como um patrimônio brasileiro, porque é na Bahia, certo? Então, o que aconteceu? Aí, quando a Unesco foi lá e fez isso, colocou o Cais de Valongo como um patrimônio brasileiro e histórico, as pessoas começaram a se interessar pela cultura afrodescendente e pela cultura indígena. Mas olha quantos anos durou, gente. Vocês já fizeram a conta? Não. Olha lá. Ano de 2011. Quando é que os portugueses descobriram o Brasil? 1500. 500. Vamos ver quantos anos demorou. 511 anos para as pessoas se interessarem em querer saber sobre a cultura dos índios e dos negros. Não é muito tempo? Sim. É bastante. Foram 500. Olha quanto tempo eles demoraram, gente, para se interessar pela cultura dos negros, pela cultura dos índios. Então, isso foi muito injusto com todos. Certo? Certo? Fala, Otávio. Prof, se um patrimônio está numa fronteira de países, o patrimônio é considerado patrimônio dos 2 países? Não entendi. Fala de novo, por favor, que está muito baixinho, Otávio. Quando um patrimônio tem uma fronteira, ele é considerado patrimônio dos 2 países? Na verdade, sim. Quando ele está bem na fronteira, ele é considerado patrimônio dos 2 países. Obrigada. Certo? De nada. Por exemplo, quando a gente vai para a Argentina, vocês sabem o que separa a Argentina do Brasil? Um rio. Um rio. O Rio Paraná. O Rio Paraná. É uma fronteira fluvial. Exatamente. E aí, para a gente passar de um país para o outro, a gente atravessa uma ponte. No meio dessa ponte, tem uma... Meu Deus, agora esqueci o nome. Placa? Tem uma fronteira, certo? Eu ia falar isso agora. Essa fronteira, ela pertence tanto ao Brasil como à Argentina. Certo? A nossa hidrelétrica maior que tem no nosso Brasil
É a fronteira é a hidrelétrica que está lá no Rio Paraná. Ela pertence tanto à Argentina quanto ao Brasil. Por quê? Porque ela está no meio dos dois países. Certo? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Sim. Vamos continuar. Deixa a prof apresentar aqui. As ruínas do Cais do Valongo representam a parte da história da escravidão. Já o Quilombo dos Palmares representa parte da história da resistência à escravidão. Ele ficava no interior do estado de Alagoas e resistiu aos ataques de portugueses por mais de 100 anos. Seu líder, Zumbi dos Palmares, foi morto em 1695. Zumbi foi reconhecido como herói nacional no ano de 1997. A Serra da Barriga, onde se situava Palmares, foi transformada em patrimônio nacional no ano de 1986. Não foram encontradas ruínas de Palmares, mas sobre o local onde o quilombo ficava, foi criado o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, que pode ser visitado por turistas. Então tá aqui, ó. Esse parque aqui é o Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Palmares não abrigava apenas escravizados fugidos e descendentes, mas também indígenas e pessoas brancas pobres. Então, na verdade, o Quilombo de Palmares, o Zumbi, ele não abrigava só negros, escravos que tinham fugido. Ele abrigava índios e pessoas pobres, brancas também. Então, aqui nesse Quilombo de Palmares, tinha todos os tipos de pessoas. Que bonito isso, né, gente? Sim. Ele ajudava os pobres, ó. Eu já ouvi muitas vezes essa história. É muito legal. Tá aqui, ó. Existem vários movimentos de pessoas de origem africana ao redor do mundo. Cada um com reivindicações próprias, que querem melhorias para o povo negro. De uma forma geral, chamamos de movimento negro a luta pelos direitos da população afrodescendentes. Pode-se dizer que o movimento negro no Brasil ganhou destaque a partir do dia 9 de julho de 1888. Nessa data, o escritor José do Patrocínio criou a Guarda Negra. Era um grupo formado por libertos para proteger a liberdade dos afro-brasileiros, logo após a assinatura da Lei Áurea. Sim, gente, eles precisavam de uma guarda negra, porque os brancos maltratavam os negros depois da Lei Áurea, depois da libertação da escravatura. Certo? Então, olha só. Lembram que semana passada foi o dia da consciência negra? Sim. 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 Esqueceu de avisar nós. A professora tinha feito aquele dia, tinha separado um vídeo para vocês sobre a consciência negra. Só que o que aconteceu? Não deu tempo. Lembra que não deu tempo? Eu sou diferente. Sim. Lembra que não deu tempo? Prof, posso perguntar uma coisa? Oi, pode. Olha, né, nessa época, quando que foi feita, tipo, as fotos em colorido? Nossa, demorou bastante, Emanuele. Eu não lembro bem uma data, mas eu acho que foi em 68, 69, 1968, porque já existia a fotografia preta e branca, Uhum. né? Mas a colorida, ela veio bem depois, bem depois. Eu não lembro bem a data. A prof vai pesquisar direitinho e daí eu falo para vocês, tá? Tá. Fala, Emanuele. Era isso? Aham. Então tá, então a prof separou aqui uma história sobre a consciência negra para vocês verem. A prof ia passar no vídeo de terça-feira passada, só que vocês lembram que nos dias de prova a gente acaba a aula mais cedo? Então não deu tempo da prof passar esse vídeo. Como eu sabia que eu iria falar sobre isso,
a prof deixou para hoje. Certo? Sim. Fala, Maria Fernanda. Como a Emanuele perguntou, eu também fiquei interessada em saber quando que foi, tipo, meio que criada a primeira fotografia em colorido. Vou pesquisar. Aí eu pesquisei e apareceu, a primeira fotografia colorida permanente foi tirada em 1861. A colorida? Ela foi surgir, sei lá, em 1900. Não, 1800, desculpa. 1800. Só que assim, gente, 61. era muito caro. Então, as pessoas só foram ter acesso a isso, a poder fazer colorida um pouco mais para frente. Em 1900? Prof, mas eles trocavam gente, isso por aquilo? A prof vai pesquisar direitinho e daí eu trago e mostro para vocês, certo? Certo. Então tá, eu vou passar o videozinho sobre a consciência negra, porque vocês viram que já desde aquela época, né, do José do Patrocínio, eles já se preocupavam com a segurança dos negros. Certo? Porque os negros, houve muito racismo na época, houve muito bullying na época contra os negros. Então, eu vou passar aqui para vocês verem como foi a luta deles. Então, vamos lá. Prestem atenção, então. Fechem os microfones. É Nescau ou Nescau? Muito mais sabor de chocolate e copo de leite. Kinder Joy, um creme à base de cacau e leite e uma surpresa. Que delícia crescer. Oiê! Prof, fecha o vocês? microfone. Espero que vocês Fecha o estejam microfone, prof. Microfone, prof. Vou Fecha o micro, prof. Pronto, fechei. Microfone. Não fechou. Muito bem. Na aula de hoje, vamos falar sobre um dia muito importante, 20 de novembro. Vocês sabem o que comemoramos no dia 20 de novembro? É o dia da consciência negra. E vocês sabem o porquê esse dia é tão importante para a sociedade? Porque essa data relata a luta dos negros que foram torturados e escravizados por portugueses. E esse dia faz referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, um escravo que lutou bravamente pelos direitos do seu povo. Agora, que tal mergulharmos no mundo da imaginação com a hora da história? Vamos falar sobre a história de Zumbi, o pequeno guerreiro. Quem escreveu essa linda história foi Caiodê e ilustrada por Edmilson Q. Reis. Zumbi é um menino que adora brincar e no alto do morro o quilombo é o seu lar. Lá tem bichos e as palmeiras. Para os adultos tem trabalho, para as crianças brincadeiras. O quilombo de Zumbi fica longe da cidade. Tem negro, branco e índio e todos têm liberdade. Mas uns homens ruins que vivem na cidade estão querendo destruir o quilombo dos Palmares. Cuidado, Zumbi! Cuidado! De manhã, bem cedo, depois que o sol mostra a cara, aonde vai Zumbi? Chamar sua amiga Dandara. Dandara, vamos brincar! Oba, é pra já! Eles brincam de pega-pega e de plantar bananeira. Sabe dançar uma dança que parece capoeira. Vamos comer maçã! Vamos pra cachoeira! De repente, lá em cima do morro, alguém corre e grita: socorro! E é pam, pum, pá. Ai, vixe Maria! É um zum, 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 é uma correria. Que foi, Zumbi? Dandara pergunta. São aqueles homens ruins, eu acho que vai ter luta. Um guerreiro começa a gritar: gente, vamos lutar! Dandara quer chorar. Zumbi, pra que brigar? Se a gente não lutar, eles vão nos escravizar. Vão prender a gente com umas correntes pesadas e vamos ter que trabalhar sem ganhar nada. Aparece um homem bem
feio. Atrás de Zumbi e Dandara ele veio. Os dois correm, zaz! Mas Dandara fica para trás. Socorro, Zumbi, nada mais! O soldado prende Dandara. E agora, como é que se faz? Há gritos para todo lado, um barulho de doer. Zumbi fica assustado e corre para se esconder. Mas os soldados estão prendendo todo o povo. Zumbi fala, não! Dandara grita de novo. Zumbi fica bravo. É ali que ele vive. E ninguém vai ser escravo. Socorro, Zumbi! Socorro! Um guerreiro diz assim, Zumbi, você deve fugir. Mas Zumbi tem uma herança, uma lembrança de seus pais, que já não vivem mais. Zumbi ganhou uma lança e a fé nos orixás. Lá no meio da luta, parece que ele escuta as vozes de seus pais. Vai em frente, rapaz. Você é um menino bonito, forte e inteligente. Você pode vencer. Vá ajudar sua gente. E ele corre, ginga, dança e consegue pegar sua lança. Mas a lança de Zumbi parece que fica viva. Está bem atrevida. Ele joga a lança, vum, lá no céu do quilombo. E ela volta, zum, picando que nem maribondo. Ai, ai, ai. Um soldado leva um tombo. Outro chora que nem neném. Dandara dá um chute na canela do soldado. Ui, ui, ui. E corre para o outro lado. O povo é corajoso e luta por liberdade. Ai, vixe Maria, o inimigo fica com medo e foge lá para a cidade. Viva! Viva! Que zum, que correria! Mas Dandara está triste. Que foi? Zumbi pergunta. Ah, que coisa maluca! Será que para ser livre a gente sempre vai ter que lutar? Dandara, esta é a nossa terra, nosso povo quer paz, mas o inimigo quer a guerra. Nossa, que auê! O que você faria se fosse com você? As crianças podem de novo brincar no quilombo e o povo, depois de lutar, vai cantar e trabalhar. Mas se o inimigo voltar, ui, vixe Maria, a lança vai voar. Zum! Que legal, né? Que bom que acabou tudo bem com o nosso amiguinho Zumbi dos Palmares. E não vamos nos esquecer, somos todos capazes, somos todos competentes, somos todos importantes, somos todos iguais. Mas, principalmente, somos todos incríveis, independente da cor da nossa pele. E viva a consciência negra! E até a nossa próxima aula. Tchau! Viram, gente? Entenderam como é que foi a historinha? Sim, eu gostei bastante. Parabéns, colocaram o Gacha Clube aqui. Viram bastante sobre como foi a luta deles e o de Zumbi de Palmares? Que dó! Vocês viram? Então vamos lá, vamos continuar com história. Então vamos lá, deixa a prof apresentar aqui. Então, depois da foto de José do Patrocínio, nós temos uns exercícios que nós vamos fazer juntos. Juntos não, na verdade. Vou fazer sala temática. O que vocês acham? Uhum. Deixa eu explicar uma coisa. Gente, deixa eu explicar uma coisa. Olhem aí na página 204, que vocês têm aí, no exercício 2, vocês vão ter que pesquisar um memorial da imigração de algum dos povos. Então, eu quero pesquisar sobre... Vocês vão ter que entrar num acordo para ver qual povo vocês vão pesquisar. Um vai fazer a pesquisa, um só, vocês vão ter que escolher um. Um vai fazer a pesquisa e vai ditar para os outros e copiar também. Gente, é coisinha pequena, certo? Porque assim, vocês vão ditar para os outros para ler para todo mundo. Todo mundo entendeu? Aí cada um vai desenhar o seu, do que entendeu. Certo? Mas tem que escrever ali do qual povo.
qual memorial e qual povo, certo? Certo. Sim. Certo? Para isso, eu vou dar 15 minutos para isso. Então, eu vou fazer... 204? Oi? Na página 204? Na página 204. Então, eu vou fazer as salas. Vamos lá. Prof, uma Oi. pergunta. Oi. Eu acho que na interação que vocês já usaram a sala temática, eu faltei. Então, como é que, tipo, como é que funciona a sala A sala temática? temática, Maria Fernanda, o Meet vai separar vocês em grupos. É tipo grupo privado, Isso, Mariazinha. é um grupo privado, entendeu? Aí você vai ficar nesse grupo privado e vocês vão fazer tudo juntos, mas vocês só têm o tempo que a prof está falando, certo? Então, não é tipo assim, hora de ficar conversando sobre outras coisas. É hora de fazer a atividade que a prof está falando, certo? Quando acabar o tempo, vocês automaticamente vão voltar aqui para a tela junto comigo. Quem precisar de ajuda de mim, é só clicar lá que eu vou até a sala para ajudar. Certo? Então, vamos lá. Vou criar. Não é a prof que escolhe, tá? Os grupos. Vamos lá. Ô, Maria, quem cai no grupo com você, você pede ajuda para eles aí, para algumas coisas da sala temática. Ela sabe, cabeça de pudim. É, porque todo mundo já participou da aula temática, tá, Maria Fernanda? Então, eles vão também te falando. Pronto? Já fiz. Vamos lá. Não veio ainda pra mim. Agora foi. Eu sou diferente de você. Oiê!
Oi, prof. Oi, daí já terminaram? Sim, mas o duro, né, é que o Bruno tá jogando Tá jogando aonde? no Roblox. Não, é por causa que ele terminou aí, tá jogando. Ai, meu Deus, é fogo isso, né? Já terminaram, Otávio? Sim. A Ju não voltou, né? Não. Tá. Maria. Leo, O 2. Um detalhe aqui, No 2 ficou como a Oi. gente fez, tinha pouco tempo. Olha como ficou o nosso. Nossa, tinha pouco tempo. a gente só fez uma mamãe sangrando aqui que tinha lá dos canhões. A gente não achou o nome dessa nossa escultura, Verdade. mas ela tá aqui, ó, mamão sangrando. Pelo menos a gente desenhou. A gente desenhou, pelo menos. Tá, não tem problema. Tem gente voltando ainda. Tem gente voltando da sala. Gente, só uma coisa que a prof quer falar. Quando eu faço essa sala temática, é para todo mundo fazer junto. Quando terminou, vai voltando. E eu sei que tem gente que está no meio da aula jogando. Isso não está certo. Então, eu já estou avisando vocês que eu vou começar a pegar o meu celular e vou começar a mandar WhatsApp para a mãe de vocês na hora. Certo? Porque eu sei que tem gente que, em vez de prestar atenção na aula, fica jogando Roblox. Eu nem tenho mais Roblox. Então, gente, é bem difícil isso. Porque nós estamos na aula, eu sei que está todo mundo cansado. A prof também está cansada. Só que a gente tem que terminar, falta menos de um mês de aula. Então, nós temos que terminar esse ano. Certo? Sim. Professora. Oi. Quando acabar as provas, não precisa estar vindo para aula online? Se não tem gente, ó, a prof vai falar uma coisa para vocês. A prof vai estar aqui dando aula online até o dia 18 de dezembro. Mas a prof não pode obrigar todo mundo a ficar na aula. Então, fizeram as provas, passaram de ano, quem quiser continuar, a prof vai estar aqui dando aula. Agora, quem não quiser, já quiser pegar férias, aí vai dar escolha de cada um. Certo? Fala, Bruno. Sim. Não estou ouvindo, Bruno. Acho que você está sem som. Professora, eu estava jogando Roblox com o João, mas é porque nós dois já tínhamos terminado a lição. Isso conta como errado? Gente, não é que assim, é errado ou não, mas é que às vezes, quando a gente faz um grupo, o amigo da gente às vezes precisa de alguma ajuda. Então a gente tem que estar ali para estar ajudando o amigo. Se todo mundo já tivesse terminado, tudo bem. Eu não acho errado. Só que sempre tem alguns amigos que demoram um pouco mais. E vocês, como estão num grupo, vocês precisam ajudar os amigos. Certo? Se todo mundo já tivesse terminado, ok, não tem problema. Certo? Entendeu, Bruno? Tá. Fala, Gustavo. Gustavo. Ô, prof, quando eu tava com o Otávio, eu mandei um link de uma imagem do desenho. Daí eu perguntei para ele ver se pode ser essa imagem. Eu só mandei o link para ele poder ver na hora de jogo. Gente, tudo bem, não era para vocês pesquisarem? Então não tem problema mandar link, certo? Prof, no nosso grupo... prof, eu mandei o nome do lugar e o link do site. Tá ótimo, isso não tem sobre problema, ele. vocês estão num grupo, pode fazer. Isso aí é trocar informação, não tem problema. Ô, prof, quando a gente
todo mundo do nosso grupo terminou, a gente parou de fazer a tarefa porque todo mundo já tinha terminado e a gente começou a pesquisar sobre nossos signos, né? Mas só faltava mais ou menos 1 minuto pra gente... Sim, mas todo mundo terminou. Aí tá certíssimo, não tem problema. Gente, vamos lá para a correção, então. Deixa a prof colocar aqui. Fala, Maria Fernanda. Prof, a única coisa é que não deu tempo não tem de eu problema, pintar gente. o Isso aí desenho. pinta depois, tá bom? Não tem problema nenhum. Vamos lá, então. 1. Pesquise o significado da expressão destacada no texto e registro. Então, o texto está aqui, ó. Considerando que o Quilombo dos Palmares representa a história da resistência ao modelo colonial imposto ao território brasileiro. Prof, você tinha dito que era a página 204, que tá na 201. Gente, 204 é 204. Tá certo, é 204. Eu tô indo. Aí. E a 204 só mandou a gente desenhar. Sim. No Brasil, existem alguns espaços considerados patrimônio cultural indígena. Com a ajuda de um adulto, pesquise algum outro patrimônio cultural indígena e escreva sobre ele nas linhas abaixo. Vamos lá, grupo 1. Grupo 1. Escrito no livro de registro de lugares em dezembro de 2014. A gente não conseguiu escrever muito mais por causa do tempo. Escreva só isso. Tá bom, fala de novo, então. Estava inscrito no livro de registro de lugares em dezembro de 2014. Só isso que a gente pode escrever. Tá ótimo. Grupo 2. Lendas, mitos e etc. Como? Como? Lendas, mitos e etc. Tá, lendas, mitos, contos, poesias. Ok. Grupo 3. Lendas, mitos e contos, que nem você falou agora. Eu não sei se o resto do meu grupo também fez. Gente, presta atenção. Espaços considerados patrimônio cultural indígena. Espaços. Nós não temos lá indígena, cultural indígena. Depois eu termino de explicar. Grupo 4. Grupo 4. Parque dos Zumbi dos Palmares. Ótimo. Mas, ó, esse daí, ele não era considerado indígena. Esse daí, ele era considerado o quê? Quilombo. Um quilombo. Presta atenção. Espaços considerados patrimônio cultural indígena. E na internet não tem nada dizendo. Grupo 5. Grupo 5. Hã? O grupo 5? Sim, o grupo 5. Hã? Hein, gente? Não tem o grupo 5? Eu não tô. Eu não sei. Então, ótimo. Então, vamos lá que eu vou compartilhar. Profia. Oi. É que eu tava no grupo 4, acabou que ele desconectou e eu não consegui voltar para a sala temática. Tá, então agora você vai corrigindo. Mas não tem mas problema. eu fiz tudo. Tá. E qual que você fez aí? Eu fiz a cachoeira de Baureté. Essa cachoeira é um lugar sagrado dos povos indígenas dos rios Uaupés e Papuri. Exato. Ela é encontrada no estado de Amazonas, no município de São Gabriel da Cachoeira. Ótimo, gente, tá aí, ó. Acabei de colocar aqui na apostila. Tá perguntando de um espaço considerado patrimônio cultural de índio. Tudo bem,
Poesia, lendas e mitos, isso faz parte da cultura, mas isso não é um espaço. Então tá ali, ó, eu acabei de escrever um espaço ali. Então corrijam aí. Muito bem, Ju, foi o mesmo que eu coloquei. Prof, Oi. no nosso grupo, que é o grupo 3, a gente também colocou essa localização. Pois é, mas eu perguntei do grupo 3, ninguém falou nada. Eles só fizeram a 2. Eu sou do grupo 3, mas eu respondi o resto. Pronto, escreveram a 1? No 2 era o desenho. Peraí, prof. No 2 era o desenho de um memorial. Pronto, posso tirar? Pode. Tá. Não! Oh, Não. meu Deus. Vai lá. Pronto. Pronto? Então vamos lá, vou tirar aqui agora. Agora, eu quero ver os desenhos. Então, peraí, vamos lá. O grupo 1 me mostra o desenho. Grupo 1. Tá, Enzo, qual memorial é? Era a mão segreta da A gente não achou o nome, prof. Era uma mão segreta da história. Tá, eu já vejo o nome. Cadê o grupo 1? Eu só vi o do Enzo. Cadê o desenho do resto do grupo 1? Já mostrei no meu. Tá bem aí, mas... Isso, Isa, Thalita, ótimo, Leila. Ótimo, Daniel. O grupo 2, cadê? Deixa eu ver, Gabriel. Ótimo, Emanuele. Ótimo, Maria Fernanda. Qual que é o memorial? É o memorial da imigração polonesa. Ah, imigração polonesa. Ótimo. Quem é que está cantando? Daniel, agora. Daniel. Só um pouquinho. Quem é que estava cantando? Quem era? Daniel. Era o Otávio. Deixei o microfone aberto, prof. Ah, então tá. Então cuide com isso, porque senão eu fico falando e eles não entendem. Giovana, fala o que você ia falar? É que eu não consegui fazer o desenho porque eu não estava conseguindo entrar no link. Ah, então tente entrar no link, faça o desenho, daí me mostra. Grupo 3. Tá. O desenho. Deixa eu ver, Bruno. Vai um pouquinho mais para trás, Bruno. Isso, ótimo. Ótimo, Amanda. Quem mais do grupo 3? Ô, prof, eu não sabia se era para desenhar o local ou a cidade, né? Então eu desenhei a cidade. Mas, Manuela, a prof entrou lá na tua reunião do grupo e eu falei o que era para fazer. Era o memorial da imigração, eu expliquei. Manuela, cadê a sua? Quero ver o seu desenho. Tá, quem mais era do grupo 3? Qual memorial que é o grupo 3? Cachoeira de Laureta, certo isso? Ah, tá certo, ótimo, muito bem. Grupo 4. Prof. Cadê o desenho do grupo 4? Tem escrito Museu da Imigração Negra. Hã? Ainda não achou o nome, mas tá escrito Museu da Imigração Negra. Sim, tá bom. Isso, prof, muito bom. eu não Ótimo. tinha visto. Ô, prof,
Eu entrei Oi. no histórico que o nome é Memorial dos Imigrantes. Cadê o desenho, Gustavo? Tá, ótimo. Opa. Quem mais que me chamou? Oi, Ju. Aqui, eu não sei se o meu tá certo, porque eu fiz o Museu da Imigração do estado de São Paulo, que é no bairro da Moca, na zona leste da cidade. Só que eu não sei se tá certo, porque eu não sei se tinha que fazer imigração de algum... De algum povo, Ju. Ah, ok, beleza. Mas você colocou a junção de vários povos. Tudo bem, não tem problema. Sim, né? Melhor. Não tem problema. Tá. Certo? Oi. É porque encontrei o nome da obra. Como que é o nome, Enzo? É mão. É mão o nome? É. Deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu colocar aqui. Só um pouquinho. Deixa eu ver. Espera aí que eu tô vendo aqui. Só um pouquinho. É a mão do memorial. Espera aí que ele deve ter o nome aqui. Só um pouquinho. É Memorial da América Latina. É esse o nome da mão. Espanhol. Quem colocou a mão vai colocar a mão. Tracinho. Memorial da América Latina. Marcaram? Vamos pra ver que eu fui jogar as coisas na ponta da fala. Marcaram? Ótimo, ótimo. Então, ok. Vamos lá para a 3. A 3 diz: por que alguns monumentos são preservados, apesar de restarem apenas as ruínas deles? Grupo 2. Porque eles podem ser de importância cultural, nacional ou mundial. Isso, tá certo também. Grupo 3. Porque são parte da nossa história. São parte da nossa história, muito bem. Grupo 4. Posso falar, prof? Pode. Porque são parte da nossa história, além disso, é muito importante. Ótimo, muito bem. Grupo 1. Porque eles contam um pouco da história dos grupos que imigraram ao Brasil. Também, exatamente. Todo mundo fez essa? Sim. Ótimo. Fala, Sayuri. Sim. Prof, eu acho que isso vai ser bem óbvio, mas é que ali ele estava perguntando a cidade, no número 2, ele estava perguntando a cidade. É que você não perguntou, então. Era só isso. Em que cidade ele está localizado, né? Todo mundo, no 2 ali, todo mundo colocou a cidade? Qual que é a cidade do seu, Sayuri? Curitiba. Aham. Ju, a sua, Ju. O meu fica no estado de São Paulo, no bairro da Moca, na zona leste da cidade. Isso, você tinha falado. Gabriel. Todo o grupo da Isa. Ah, tá. Daniel, qual cidade que vocês colocaram? Qualquer página, prof. Agora eu já perdi. Na 204, na pergunta 2. A gente não achou a cidade. Vocês não acharam? Não, a gente, na verdade, não procurou. Mas tem que ver a cidade. Tá, já procuro. Basta ser um site legal de tudo sobre... Tá, Enzo, sabe onde que está localizado de vocês? Quem fez o da mão está localizado em São Paulo.
Fala, Otávio. Prof, eu, Gustavo, ainda não achou, não estava ali no link que ele mandou. Tá, qual que é o memorial de vocês? Museu da Imigração Negra, eu acho. Espera aí. Vamos ver aonde que ele está. Vamos ver aonde é que ele está localizado. Vamos ver. Museu da Consciência Negra. Vamos ver onde é que ele está. Só um pouquinho, já volto ali. Só um pouquinho. Pá, 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 pá. Ele fica... Ele fica em São Paulo? No bairro da Moca, em São Paulo. A maioria das coisas em São Paulo, que é tipo... Em São Paulo. Sim, por isso que São Paulo é considerada a maior cidade do Brasil. Nacional. Exatamente. Certo? Certo, então, gente? Sim. Então, por favor, autocorreção. Autocorreção. Vamos voltar ali para a página 201 da apostila. Voltem lá. Depois da foto do José de Patrocínio. Olha só, para a gente continuar essa e fazer essa bem rapidinho, tem um texto ali explicando um pouco sobre a transformação de Palmares em patrimônio cultural, certo? Como é que o Quilombo de Palmares foi ser um patrimônio cultural? Então, está dizendo lá, considerando, deixa a prof apresentar a tela que fica mais fácil. Então, vamos lá, ó. Considerando que o Quilombo dos Palmares representa a história da resistência ao modelo colonial imposto ao território brasileiro, o reconhecimento e a valorização da Serra da Barriga como patrimônio cultural, lá no ano de 1986, representaram um importante passo do governo brasileiro quanto ao estabelecimento de políticas afirmativas, né, que afirmavam que ele tinha que ser um patrimônio cultural, que deu força das referências culturais negras e afro-brasileiras na construção da identidade do nosso país. Então, o que é para a gente fazer? Pesquisar o significado da expressão destacada no texto. Aqui, políticas afirmativas. Então, entrem aí no Google e vamos pesquisar o que são políticas afirmativas. Vamos lá. Alguém já achou? Eu acabei de pesquisar, mas eu fui aqui em ações afirmativas. Não é mesmo? Não, são políticas. Políticas. Isso. Fala, Sayuri. Eu achei aqui. Ah, não. Eu achei ações, igual o Daniel. Aqui tá falando no site aqui. Eu acabei de achar aqui naqueles bloquinhos lá que tem todas aquelas perguntas populares, sabe? Daí aqui, o que é uma política afirmativa? As ações afirmativas, que tá errado aqui escrito, são medidas especiais de políticas públicas e ou ações privadas de cunho temporário ou não. Tá.
Tá mais ou menos, é mais ou menos Eu isso. achei outra coisa. Mas nós vamos mudar as palavras, tá, Dani? Eu sei também. Fala, então. Quem achou aí? Ações afirmativas são Ô, medidas especiais. Gustavo, tinha alguém falando antes. Fala, Maria Fernanda. Eu achei aqui no site que está escrito as políticas de ações afirmativas, né, que são medidas que possuem amparo na lei de implementação de uma discriminação positiva, ou seja, uma forma de estabelecer critérios para reconhecer as diferenças existentes entre os grupos sociais. Isso, também. Só que nós vamos mudar algumas coisinhas, né? Eu achei. Fala, Otávio. Eu achei. Posso colocar no chat? Não, pode ler. São políticas públicas focais voltadas para o grupo que sofrem discriminações étnicas, raciais, do gênero, religiosa. As políticas afirmativas têm como objetivo promover a inclusão socioeconômica de populações historicamente privadas de acesso a oportunidades. Isso, também. Fala, Gua. Agora eu já fechei a página agora. Ah, era só esperar, né, Gustavo? Então vamos lá. A prof vai fazer uma resposta com tudo isso que vocês falaram, certo? Então vamos copiar igual essa que é mais simples, porque vocês sabem que a definição, às vezes, ela é bem longa e bem difícil. Então a prof vai fazer de uma forma mais simples, tá bom? Então vamos lá. Tá bom. São pronto. Tudo isso que vocês falaram, a prof deixou bem simples. Certo? Então, assim, são ações temporárias. Eles fizeram por um tempo determinado só. Para quê? Para que as pessoas diminuíssem as desigualdades raciais, porque eles sofriam muito racismo, certo? Sofriam o racismo por causa da cor, por causa da religião deles, porque eles eram pobres, né? E porque por gênero, porque haviam muitos gays entre eles. Então, tudo o povo branco fazia racismo. Certo? Então, políticas afirmativas são isso, são ações temporárias. Por algum tempo, eles fizeram isso. Pronto? Posso ir para 2? Pode. Sim. Então, olha só. Por que Palmares é considerado importante para a população brasileira se não sobrou nada, nenhum vestígio material dele? Foi tudo destruído. Por que ele é considerado importante? Lutou pelos direitos dos quilombolas, dos negros e dos brancos pobres. Tá, tudo bem, ele fez isso. Mas não sobrou nada. Porque lutou pela escravidão contra seus adversários. Tá, também, isso é uma boa coisa. O que mais? Ele é um símbolo? É como se fosse, mas ele é tão importante porque ele não fez parte da história do Brasil?
Sim, ele refugiou e cuidou de pessoas negras e quilombolas e pessoas brancas que não têm grande orçamento. Isso, então como é que nós vamos colocar? Por quê? Por que ele é tão importante? Porque Palmares faz parte da história da resistência. Ele resistiu, certo? À escravidão. Na verdade, eles resistiram por mais de 100 anos, até que acharam ele, destruíram tudo e mataram o Quilombo de Palmares. Mataram Zumbi do Palmares, prof. Quilombo de Palmares não, Zumbi de Palmares, isso mesmo, eu estou falando só de Quilombo. Mataram o Zumbi de Palmares e destruíram tudinho o Quilombo de Palmares. Aí coloque em autocorreção. Para casa vai ser ficha de atividade. Certo? Sim. Para casa é a ficha de atividade 127 e 128. Vai precisar postar no que mágico ou não? Vou postar no que mágico, claro. Posso voltar aqui, tirar a apostila, gente? Não, calma aí, eu tô quase terminando. Tá bom. Ô, prof. Oi, Maria. Que aula que vem depois do intervalo? Aí é inglês e produção de texto. Vocês não têm mais aula comigo. Então, vamos pegar a agenda. Vamos lá. Posso tirar daqui, gente? Falta só mais 2 palavrinhas. Pronto? Pronto? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Pega a agenda. Vamos lá. Tarefa de casa. História. Hoje nós não vamos ter aula de cidadania, certo? Porque nós já estamos acabando cidadania. Então, a prof vai esperar um pouquinho. E hoje tem prova. E hoje tem prova. Por isso que a aula termina depois... Vai acabar mais cedo. Depois da prof. Ju, acabou a aula. Certo? Sim. Ótimo. Pronto. Pronto? Então, vamos lá. Para o intervalo, vocês voltam 3h35. Tá. Certo? 3h35. Todo mundo de volta. Até depois, prof. Até depois. Vamos lá. Prof, é para voltar que horas, prof? 3h35.